Coraline e o Mundo Secreto. História real. O livro original do autor Neil Gaiman sobre a história de Coraline foi inspirado no livro da autora Lucy Clifford, e a história começa a ser muito mais perturbadora do que você possa imaginar. Na história real que o filme foi inspirado, conhecemos duas irmãs chamadas Olhos Azuis e Turquia. Juntas vivem felizes numa casinha na beira de uma floresta com sua mãe e seu irmão que ainda é um bebê. Pela ausência do pai, as duas garotinhas eram muito obedientes e ajudavam sua mãe em tudo. Elas sempre iam juntas até uma aldeia que ficava perto de sua casa para buscar correspondências de seu pai. Sempre voltavam para casa muito felizes, pois sabiam que sua mãe sempre estava esperando com um chá quente e pão doce. Um certo dia, ao voltar da aldeia, elas se depararam com uma jovem mulher que segurava um instrumento musical nas mãos e uma caixa com uma tampa ao lado. Então a moça diz para as meninas que dentro dessa caixa vive um homem e uma mulher muito pequenos. Se o instrumento for tocado, eles saem e dançam lindamente para quem quer que fosse. A mulher diz que não poderia mostrá-los para as duas garotinhas, porque esses seres só iriam parecer se elas fossem desobedientes ou malvadas, e que quando pior fossem, melhor seria a dança. Ao chegar em casa, as duas garotinhas caíram no choro porque queriam muito ver as criaturinhas pequenas dançando, mas não sabiam como ser desobedientes. A mãe, muito triste, ao ouvir suas duas filhas planejarem entre si o quanto queriam ser malvadas, ela então disse que se forem travessas, ela teria que ir embora e voltaria uma outra mãe em seu lugar, com olhos de vidro e cauda de madeira. Apesar de ficarem com medo, as garotinhas acharam que era apenas uma simples mentira de sua mãe. Com isso, foram falar com a jovem que dará a elas um instrumento musical. A jovem então diz que tudo isso não passa de uma mentira, que não existe nenhum ser com olhos de vidro e cauda de madeira, por isso custaria muito para ser feito. Com isso, as garotinhas começaram a ser muito desobedientes e travessas, mas mesmo assim não conseguiam ver os pequenos seres dançantes que tanto almejavam. A jovem então diz que eles ainda não surgiram porque as duas não foram más o suficiente. A partir daí, as duas começaram a ser extremamente maldosas. Xingavam, jogavam comida no chão, jogavam água no fogo, quebravam tudo que viam pela frente, deixavam a casa inteira de cabeça para baixo. Até que um dia, a mãe delas não suportou mais a situação de caos e foi embora com seu irmão, mesmo com a súplica das garotinhas pedindo que ela ficasse. Depois disso, elas foram novamente ao encontro com a moça que lhe dera o instrumento musical, implorando e suplicando para conseguirem ver o pequeno homem e a mulher dançando. A mulher diz que as duas não foram más o suficiente e, com isso, o homem e a mulher foram embora. Desesperadas, Olhos Azuis e Turquia olham a caixa em que os dois seres supostamente pequenos estavam e percebem que ela está vazia. A jovem vira as costas para as garotinhas, diz que sua mãe jamais voltará e que uma nova mãe está vindo, e com isso vai embora deixando as garotinhas sozinhas. Olhos Azuis e Turquia voltam para sua casa sozinhas, esperando que sua mãe voltasse, mas não voltou. Depois de muito esperar, elas ouvem uma forte batida na porta. Ao olhar pela janela, se depararam com uma mulher sombria, com um chapéu de cetim preto, um longo braço ossudo, uma bolsa de couro, e por baixo do chapéu escuro vinha uma luz estranha. Era o brilho de seus olhos de vidro. Em um pequeno instante, tudo ficou calmo e tranquilo, quando de repente, uma cauda de madeira surgiu por baixo de seu vestido, estilhaçando a porta que havia atrás dela. Apavoradas, as garotinhas fugiram para a floresta e começaram a viver sozinhas, por inúmeras noites. Sua nova mãe continua em sua casa com as portas e janelas fechadas. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Algumas vezes, as garotinhas iam até a casa, avistavam um enorme clarão e sabiam que era a luz dos olhos de vidro. Quando ouviam um barulho estranho, sabiam que era a cauda de madeira arrastando no chão. Uma teoria diz que as duas garotinhas faleceram na floresta e esse cenário da nova mãe chegando teria atormentado até sua morte, como um castigo, fazendo-as lembrar de como eram felizes com a sua antiga mãe. Elas basicamente morreram e foram parar no inferno.